Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 21, que é a nossa última aula dos conteúdos da 12ª classe. Vamos de parabéns, we made all the way up to here. Fizemos toda a trajetória até aqui. E se você assistiu todas as aulas, está muito super de parabéns. E obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever, deixar like e comentar nos meus vídeos, partilhar se acha que este conteúdo é interessante. De que é a aula de hoje? A aula de hoje é sobre oscilações mecânicas. Vamos falar das oscilações. O que é oscilação? Oscilação é um movimento periódico de um corpo à volta de uma posição de equilíbrio ou em torno de uma posição de equilíbrio. Eu trago aqui neste slide dois exemplos de movimentos periódicos em volta de um ponto fixo de uma posição de equilíbrio, ou seja, dois exemplos de oscilações mecânicas. O primeiro, que é o que está à esquerda, é o pêndulo simples e o segundo, que está à direita, é o pêndulo elástico. Estes dois corpos executam o movimento oscilatório ideal. Ideal por quê? Porque na vida real não é um movimento que realmente acontece com as características destes pêndulos. Os movimentos oscilatórios ideais, vamos dar exemplo de um balanço, não sei como é que se diz. A pessoa balança, mas nunca vai ser com a mesma amplitude durante todo o tempo. A certa altura a amplitude vai aumentar, vai diminuir até que o corpo pare. Enquanto nos pêndulos já não, é uma situação ideal, porque em física nós usamos situações hipotéticas que facilitam os nossos cálculos para depois transferirmos para a vida real. Então a amplitude mantém-se constante. O que é isso de amplitude? Agora nós vamos falar das características destes pêndulos. Os pêndulos têm amplitude, período, frequência, comprimento e tantas outras coisas. Então, aliás, período de frequência é do movimento, já ia vos induzir ao erro. E o comprimento é do pêndulo, ou massa, ou constante elástica é do pêndulo. Então, vamos entender o que é amplitude, o que é período e o que é frequência. Amplitude é a distância máxima, é a distância que vai da posição de equilíbrio até a elongação máxima do movimento. No pêndulo simples, nós aqui temos uma posição O, que é a posição central, e temos a posição C, ou então a posição B, que é a elongação ou a abertura máxima que o pêndulo vai sofrer. Isto chama-se amplitude. O que é período? Período é o tempo necessário para que este corpo que está preso nesta linha de comprimento L dê uma volta completa. O que é dar volta completa? Dar volta é sair da posição onde você está e voltar para esta mesma posição. Por exemplo, quando damos um giro, eu vou virar, fazer o ângulo de 360 graus e voltar a olhar para aqui, para esta câmera. Então, no pêndulo não é diferente. Se eu saio da posição B, eu tenho que passar pela posição O, ir para a posição C e voltar para a posição B. Isso é que se chama dar volta completa. Então, o tempo que eu gastei para fazer este todo movimento chama-se período. E o período é dado em unidades de tempo no sistema internacional, que é segundo. Usando as características de um pêndulo simples, nós podemos determinar o período também, que é dado pelo comprimento do pêndulo e pela gravidade do local onde este pêndulo é colocado. Período igual a 2 vezes π raiz quadrada do comprimento sobre a gravidade. Se um mesmo pêndulo com características iguaizinhas, comprimento e tudo mais, estiver colocado na Terra e outro na Lua, eles vão ter períodos diferentes, porque a gravidade da Terra e a gravidade da Lua são diferentes. Na Lua temos gravidade 1,6 metros por segundo ao quadrado e na Terra temos 9,8 metros por segundo ao quadrado. O período de um pêndulo simples não depende da massa do corpo que está preso na linha do pêndulo simples. Não depende. Tanto é que a massa não aparece na fórmula do período. Enquanto que no pêndulo elástico já, o período depende da massa do corpo que está preso à mola e do tipo de material que faz a mola. Porque é o que vai determinar a constante elástica. Podemos ter plástico, podemos ter aço, podemos ter ferro, podemos ter
Vários tipos de metais diferentes vão ter diferentes constantes. Quanto maior for a massa no pêndulo elástico, maior vai ser o período de oscilação. Quanto menor for, menor vai ser o período. Agora, quanto maior for a constante elástica, menor vai ser o período. Mesma coisa funciona no pêndulo simples. Maior gravidade, menor período. Então, se temos um pêndulo com as mesmas características colocado na Terra e na Lua, o pêndulo que está na Terra tem maior gravidade, então vai ter menor período. Eu falei de frequência. O que é frequência? Frequência é o inverso do período. É quantas voltas o pêndulo dá por unidade de tempo. Então, se nós temos, por exemplo, um pêndulo a dar 2 voltas em 1 segundo, o período é 2. Agora, uma volta é a frequência, quis dizer, uma volta em 1 segundo, a frequência é 1 e a unidade da frequência é Hertz, no sistema internacional. O que mais eu tenho para dizer sobre essas duas coisas? Que o período é inversamente proporcional à frequência e a frequência é inversamente proporcional ao período. Isso significa que quanto maior for o período, menor é a frequência. Quanto maior for a frequência, menor é o período. Agora nós vamos resolver alguns exercícios sobre estes dois pêndulos. Ok, agora vamos praticar, vamos resolver alguns exercícios. O primeiro exemplo é o seguinte: um pêndulo gravítico simples com comprimento L oscila com um período T num planeta onde a aceleração de gravidade é G. Então aqui está tudo de acordo com aquilo que nós sabemos. Período é igual a 2 vezes π raiz quadrada do comprimento sobre a gravidade. Depois dizem o seguinte: para que o período desse pêndulo reduza a metade, ou seja, o meu novo período tem que ser este período aqui, o primeiro. O meu segundo período tem que ser o primeiro período dividido por 2. Então, para que este período aqui reduza a metade e passe a ser isto aqui, o que é que deve acontecer com o comprimento? Nós já sabemos que ele também deve diminuir, mas deve diminuir quanto? Para este diminuir a metade, que são 2 vezes, este deve reduzir, este deve quadruplicar. Se reduzir, ele deve reduzir a metade, ele deve duplicar. Eu vou mostrar os cálculos e nós vamos chegar a uma conclusão onde daqui por diante nem vai ser necessário fazer cálculos. Então, estamos a dizer o que é que nós temos que fazer para que o que deve acontecer com o comprimento para que esta situação verifique-se. É simples, agora vamos colocar a fórmula do segundo período. O segundo período vai ser igual a 2π a raiz quadrada do segundo comprimento sobre a gravidade. Por que a gravidade não vai mudar? Porque está no mesmo lugar. Então, aqui temos o segundo comprimento e aqui temos o primeiro comprimento. Sempre que nós queremos saber a relação entre grandezas, o que vai acontecer com uma grandeza se nós mexermos a outra, temos que fazer a razão ou dividir a fórmula nas primeiras condições pelas segundas condições. Então, nós vamos dividir o período nas primeiras condições pelo período nas segundas condições. Vamos colocar, em vez de traço de fração, deste lado aqui, vamos colocar dividir. Então, o primeiro período é esta fórmula aqui, não é? Então, é 2π raiz de L1 sobre gravidade a dividir por 2π raiz de segundo pêndulo, né? Comprimento do segundo pêndulo sobre gravidade. E como nós já sabemos o que é dividir duas frações, mantemos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração. Até aqui estamos todos juntos. O inverso da segunda fração é isto aqui. 1 sobre 2π raiz de gravidade sobre o comprimento 2. Então, aqui nós temos primeiro comprimento, primeiro período e o segundo período. E sabemos que dá isso aqui. Segundo período é primeiro período sobre 2. Então, aqui este simplifica com este. Ficamos com estes dois aqui. E como estamos assim, podemos pôr tudo na mesma raiz. Quando temos um número dividido por uma fração, o denominador deste aqui vai passar para o numerador, porque na verdade multiplicas pelo inverso da segunda fração. Então vamos ter T1 vezes 2 a dividir por T1. O 2 passou para cima. A ser igual a raiz, metemos tudo isso aqui na mesma raiz. De comprimento 1 sobre gravidade vezes gravidade sobre o comprimento 2. Então, podemos simplificar a gravidade, podemos simplificar isto, vamos ficar só com o 2, não é? Podemos continuar daqui mesmo. Então, 2 vai ser igual a raiz quadrada de comprimento 1 sobre comprimento 2. Para nós isolarmos, tiramos a raiz de um membro para o outro, quando passa para o outro fica ao quadrado. Então, vamos ficar com 2 ao quadrado a ser comprimento 1 sobre comprimento 2. Queremos isolar o segundo comprimento, queremos saber o que vai acontecer com o segundo comprimento. Isto dá 4. Passando este para cá, fica 4 vezes comprimento 2 a ser igual a comprimento 1. Então, comprimento 2 vai ser igual
a comprimento 1 a dividir por 4. Então, este primeiro comprimento tem que reduzir 4 vezes para que o meu período possa diminuir a metade. Por quê? Porque aqui nós temos raiz quadrada. Então, se nós queremos uma redução de 2 vezes, aqui tem que ter uma redução de 4 vezes. Porque quando nós fizermos raiz de 4, vai dar 2, que vai se refletir no nosso período. Então, nas próximas vezes já não precisamos fazer cálculos. Se nós quisermos que o nosso período reduza 3 vezes, então o nosso comprimento deve reduzir 9 vezes, porque a raiz de 9 dá 3. Enquanto que se for para aumentar, para o nosso período triplicar, o nosso comprimento deve aumentar 9 vezes. É uma escala ao quadrado, por causa desta raiz. Vamos lá passar para o segundo exemplo. O nosso segundo exemplo diz o seguinte, né? Vou colocar aqui 2. Isto aqui é a linha A, isto é a linha B. E a linha C vamos deixar para resolver depois do próximo slide, que é a explicação da secção que tem a ver com as equações do movimento harmônico simples. Então, dizem o seguinte: determine a amplitude. Aliás, o pêndulo leva 2 segundos para se deslocar da posição A até da posição B até a posição C. Posição B é aqui e posição C é aqui. Este pêndulo, para sair da posição B para a posição C, leva 2 segundos. É o que o exercício está a dizer. E depois diz o seguinte: a distância AC é de 40 centímetros. Então, do ponto A até o ponto C, a nossa distância é de 40 centímetros. Depois dizem o seguinte: determinar a amplitude, o período e a frequência e a frequência angular. Frequência angular vamos deixar para depois da explicação da próxima secção. Vamos determinar a amplitude, o período e a frequência. O que é a amplitude? Eu disse que era a distância que vai da posição de equilíbrio para a elongação máxima, ou seja, a posição de equilíbrio é aqui no meio. Então, ou seja, daqui para lá, para o ponto C, ou do ponto B para o ponto A. Se do ponto A até o ponto C são 40 centímetros, então do meio para um dos lados é 40 a dividir por 2. Então, vamos pegar estes 40 centímetros, vamos dividir por 2. A amplitude vão ser 20 centímetros. Temos que deixar no sistema internacional de medidas. 20 centímetros são 0,2 metros. Ou 2 vezes 10 elevado a menos 1. Como vocês quiserem dizer. Depois, o que é período? Período é o tempo gasto para que este pêndulo possa fazer uma volta completa. Se ele sai de B para C em 2 segundos, eu disse volta completa é sair desta posição, voltar para esta mesma posição, depois de ter passado por todas as posições deste movimento. Então, saindo de B para C, 2 segundos. De C para B, 2 segundos, já são 4. Mas ainda não acabamos, porque ainda não fomos até o ponto A. Então, de B para A, mais 2 segundos. Porque se essa distância aqui é igual a esta distância, o mesmo tempo que ele leva para percorrer esta distância, vai percorrer esta distância também. Então, já temos 4 segundos, mais 2 segundos, 6 segundos, mais 2 segundos, 8 segundos. Então, o período de oscilações aqui é de 8 segundos. E o que é frequência? Eu disse que a frequência é inversamente proporcional ao período, ou seja, é 1 sobre o período. A frequência vai ser igual a 1 sobre 8 segundos. Isto aqui dá 0,125. Eu acho que é 125, vamos lá ver. É isso, 0,125 Hz, que é a unidade da frequência no sistema internacional. Depois dizem para calcular o comprimento do pêndulo, que é a linha B. Comprimento do pêndulo. Nós conhecemos a fórmula do período do pêndulo, que é 2 vezes π vezes raiz quadrada do comprimento sobre a gravidade. Como isolar o comprimento? Tem pessoas que neste nível aqui, que estão acabadas na segunda, não sabem isolar o comprimento, juro. Vamos passar este aqui para lá. Ou vamos lá escrever assim, primeiro, né? Para vocês não sofrerem. Isso aqui é a mesma coisa que vocês escreverem dessa forma aqui. Comprimento sobre gravidade é igual a período. Deixamos período do segundo membro, que é para facilitar. Então, passamos esse para cá, está a multiplicar, ele vai dividir. Vamos ficar com raiz quadrada de comprimento sobre a gravidade a ser igual ao período sobre 2π. Agora que nós já deixamos só esta parte aqui, para nós eliminarmos a raiz quadrada daqui, é só elevamos ao quadrado aqui neste membro e elevamos ao quadrado também aqui neste membro. Então, este quadrado aqui vai cortar com a raiz, vamos ficar com comprimento sobre gravidade a ser igual a esse quadrado aqui. Vamos ter o quê? Vamos ter período ao quadrado, o numerador ao quadrado e o denominador ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4 e π ao quadrado dá π ao quadrado. Agora vamos passar a gravidade para cá e teremos o comprimento isolado, que é o nosso objetivo. O comprimento vai ser período ao quadrado vezes a gravidade, porque se estava a dividir vai passar aqui para o numerador. Então, vezes a gravidade sobre 4π ao quadrado. Agora nós só precisamos substituir pelos valores e achar o valor do comprimento. Todos os valores estão no sistema internacional, né? Então, o período nós já descobrimos aqui que é 8. Vamos ficar com 8 ao quadrado vezes gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, sobre 4 vezes 3,14 ao quadrado. Agora vocês só precisam usar as vossas máquinas calculadoras para chegar ao valor final. 64 sobre 4 vai dar 16. Aqui vamos ter 16. Depois vamos ter 3,14 ao quadrado, que dá 9,88 qualquer coisa. Se nós arredondamos isso aqui para 9,8 qualquer coisa, então nós levamos gravidade e diminuímos e dividimos com isso aqui. Vão dar números aproximados. Vamos ficar com 16. Isto aqui é aproximadamente. Eu arredondei os números, por isso que eu tenho isso aqui. 16.
Agora nós vamos ver as equações do movimento harmônico simples. Movimento harmônico simples é aquele descrito por aqueles pêndulos que eu dei exemplo na primeira secção desta aula. Pêndulo simples e pêndulo elástico. É um movimento oscilatório periódico ideal, ou seja, onde a amplitude mantém-se constante ao longo de todo o movimento. Então, estes movimentos que eu expliquei naqueles pêndulos, eles podem ser representados graficamente, assim como anteriormente, nas classes anteriores, nós aprendemos que o movimento retilíneo uniforme pode ter uma representação gráfica da velocidade em função do tempo, do espaço em função do tempo, assim como da aceleração em função do tempo. No movimento harmônico simples ou nos movimentos oscilatórios, também vamos ter a representação gráfica da elongação em função do tempo, que neste caso é o espaço percorrido, velocidade em função do tempo, assim como aceleração em função do tempo. E por ser um movimento oscilatório, onde é vai e volta para a mesma posição, os gráficos de representação desse movimento são gráficos de funções trigonométricas. São coisas que nós já tratamos aonde? Na matemática. Função seno e função cosseno. Quando a elongação é representada pela função seno, então a velocidade vai ser pela função cosseno e a aceleração vai voltar a ser pela função seno. Quando vocês aprenderem derivadas, não sei se vocês aprenderam, e quem continuar com disciplinas de física no ensino superior há de aprender que a velocidade é a derivada do espaço. Então, derivando uma função seno, vamos ter uma função cosseno. E que a aceleração é a derivada de uma função de velocidade ou da velocidade. Então, se a velocidade for uma função cosseno, a aceleração vai ser uma função seno. Assim como, se a elongação for uma função cosseno, então a velocidade vai ser uma função seno e a aceleração vai ser uma função cosseno novamente. O que dita isso? É a origem do movimento, porque a função seno tem uma origem do movimento e a função cosseno tem outra. A função seno geralmente vai ter a origem do movimento no zero, enquanto a função cosseno vai ter a origem do movimento no 1, ou no valor da amplitude que nós tivermos. Então, nós vamos usar estas equações também para resolver exercícios de representação gráfica do movimento harmônico simples. Este exemplo é sobre o slide anterior, que eu estava mostrando as equações, né? Do movimento harmônico simples. Diz o seguinte: uma partícula oscila de acordo com a equação da elongação. Estamos aqui com a equação da elongação. É a unidade do sistema internacional. Eles querem saber qual é o período e a velocidade máxima da partícula. A equação da elongação que nós vimos é assim: y em função do tempo é igual a amplitude seno de ômega, isso aqui é uma letra do alfabeto grego, ômega t mais φ0. E eu não expliquei devidamente o que é cada um destes elementos que estão aqui. Ômega é frequência angular. Essa aqui é a frequência angular e φ é a fase. Fazer uma coisa que eu demorei muito para entender, só entendi acho que quando eu estava fazendo meu mestrado, mas o que importa saber neste nível é que a fase é sempre zero. Para vocês, a fase é sempre zero, não vou explicar aqui então. Temos a fase. Então, no sítio onde nos pedem para saber o período, nas fórmulas do slide anterior, também temos que a frequência angular é igual a 2 vezes π sobre o período. Então, olhando para a equação, eu já posso extrair o valor de ômega, que é esse aqui que multiplica t, é π sobre 2. Então, tendo ômega nesta equação sendo π sobre 2, eu vou substituir e isolar o período. Para isolar o período, passo o período para cá, passo o ômega para cá, vamos ficar com o período é igual a 2π sobre ômega, que é a frequência angular. Então, período vai ser igual, a 2π sobre π sobre 2. Neste caso aqui, o que está no denominador do denominador vai passar para cá. Cortamos π com π, esse 2 passa para cima, multiplica com este, dá 4 segundos, unidade do sistema internacional. Agora que nós já temos o período, também já podemos calcular a velocidade máxima. Nas equações anteriores, vocês aprenderam que a velocidade máxima é igual a amplitude vezes ômega. Amplitude vezes ômega. Então, tendo ômega como sendo π sobre 2 e amplitude como sendo este valor, de acordo com a equação, o que fica aqui é a amplitude. Então, 0,4 é a amplitude. Vamos ter 0,4 vezes π sobre 2. Então, nós só precisamos fazer 0,4 dividido por 2. E vamos descobrir o valor da amplitude. Da velocidade máxima neste caso, né? 0,4 dividido por 2 é 0,2. Isto aqui dá 0,2 π. Olhando para estas alternativas, nós não vamos encontrar um valor parecido com este. Está a ver? Aqui temos 0,2 π ao quadrado. Então, não escolham alternativas que parecem ser taxativamente aquilo que estamos a ver.
O que é que eu posso fazer? Eu posso transformar esse 0,2 numa fração. Como é que se transforma? É 2 sobre 10, não é? Todo mundo sabe, é só colocar o número 1 e o número de casas decimais é o número de 0. Então, 2 sobre 10 dá para ser simplificado por 2, dá 1, e embaixo por 2 dá 5. Então, isto aqui, na verdade, é π sobre 5. Agora chegamos ao valor exato, que está aqui. A velocidade máxima vai ser igual a π sobre 5. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, que nos dá o período como sendo 4 segundos e a velocidade máxima como sendo π sobre 5. Agora que já explicamos sobre as equações do movimento harmônico simples, o que é ômega, o que é φ, já podemos fazer esta parte do exercício que tínhamos deixado para fazer no fim. Vamos finalizar esta aula a resolver esta parte da linha A e a linha C. Já tínhamos achado o período deste pêndulo, quem não se recorda pode voltar, são 8 segundos, e já tínhamos achado a amplitude, que dissemos que são 0,2 metros, não é? Então, agora nós vamos precisar achar a frequência angular. Frequência angular é o quê? É igual a 2π sobre o período. Então, frequência angular vai ser igual a 2π sobre 8. Agora só precisamos simplificar esta equação. Frequência angular vai ser igual a 2π sobre... Aliás, já simplificamos o 2 com 8. Então, vai ser π sobre 4. Depois, agora vamos passar para escrever as equações da elongação, da velocidade e da aceleração. O que é a elongação em função do tempo? Nós precisamos sempre ter essas fórmulas aqui na cabeça. Vou usar a elongação sendo amplitude e seno. Quem quiser usar cosseno, à vontade. Seno de ômega t mais φ0. Ah, mas então qual é o valor de φ0 aqui? Eu disse que nesse nível a fase é 0. Então, y, que é a elongação em função do tempo, vai ser o quê? Amplitude, que é 0,2, vezes o seno de ômega t. O ômega é π sobre 4, vezes t. Não precisamos mais adicionar por 0. Depois, velocidade em função do tempo. É velocidade máxima, ou seja, é só vocês colocarem amplitude a multiplicar por ômega. Depois, o seno de π sobre 4. Aqui dentro do argumento da função trigonométrica, nunca vai mudar. π sobre 4 vezes t. O que vocês precisam fazer é essa multiplicação, essa divisão aqui, né? 0,2 dividido por 4 dá 0,05. Então, vamos escrever a equação final, né? Da velocidade em função do tempo a ser igual a 0,05 vezes o cosseno de π sobre 4 vezes t. π sobre 4 vezes t. Por fim, vamos achar a equação da aceleração. Então, temos esta equação aqui, que é da elongação. Temos esta equação aqui, que é da velocidade. Agora queremos a equação da aceleração. A aceleração em função do tempo vai ser igual a amplitude vezes ômega ao quadrado, que é a aceleração máxima, menos amplitude vezes ômega ao quadrado, que é π sobre 4 ao quadrado. Ou seja, π ao quadrado sobre 16, vezes seno do mesmo argumento, que é π sobre 4 vezes o tempo. Então, só precisamos fazer esta conta aqui. 0,2 sobre 16, que dá 0,0125. Então, a aceleração em função do tempo será igual a menos 0,0125 vezes o seno... vezes π ao quadrado, perdão. Vezes π ao quadrado vezes seno de π sobre 4 t. Já respondemos todas as perguntas. Obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. Deixa teu like, deixa teu comentário e partilhe. Não esqueça de se subscrever. Até a próxima.